Estudar a palavra de Deus e vamos para Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Muito bem, então estamos a ver porque é que os primeiros 11 capítulos de Gênesis são tão importantes e vimos que as principais doutrinas bíblicas estão fundamentadas em Gênesis. Hoje vamos ter a quarta parte deste estudo e prosseguimos em verificar claramente o valor único e fundamental e essencial de Gênesis 1 até 11. Em resumo, na primeira mensagem deste tema tivemos ali um olhar sobre os primeiros 11 capítulos e capítulo 1, o início e a criação de todas as coisas a partir do nada, como diz aqui logo o versículo inicial, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto fala-nos do universo e depois centra a atenção na Terra. Vimos também capítulo 2 e 3 a queda do homem com a entrada do pecado no mundo e também a promessa do Salvador. Deus a revelar a genealogia que conduz a Cristo. O primeiro grande juízo de Deus sobre o mundo iníquo com o dilúvio universal. Vimos capítulo 9 e 10, a origem das nações, a sua dispersão pela terra e a origem das línguas. No segundo estudo, vimos como autores bíblicos do Antigo Testamento comprovam este relato fundamental de Gênesis sobre a criação de Deus. E depois vimos também autores do Novo Testamento a formularem doutrinas fundamentais, como a doutrina do pecado, da salvação, da criação, baseados em Gênesis 1 a 11. No terceiro estudo da semana passada, então voltámos para os ensinos do Senhor Jesus Cristo e de outros autores das Escrituras, ensinos baseados em Gênesis 1 a 11. E hoje vamos ver ensinos do Senhor Jesus Cristo sobre escatologia, sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e como o Senhor teve como essencial o recurso a Gênesis. Vamos então começar por Jesus, iremos ver também Pedro e Judas. Então, começando por Jesus. Jesus revelou a sua total confiança em Gênesis quando falou sobre o fim do mundo. E esta é a área da profecia escatológica. Os seus discípulos fizeram-lhe uma pergunta em Mateus 24, 37 a 39. Lemos assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal, vejam, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus vai responder a esta questão. E como é que Jesus vai responder? Jesus vai responder usando acontecimentos e personagens de Gênesis para dar força, para dar segurança total de que o fim do mundo, na verdade, vai ocorrer, tal como foram reais os acontecimentos de Gênesis. E o Senhor diz assim, em Mateus 24, 37, em resposta à questão: como é que vai ser o fim do mundo e a tua vinda? E Jesus diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejam como Jesus usa personagens de Gênesis 1 a 11, acontecimentos que muitos dirão, bom, isso é historiazinhas, é fábulas, lá o dilúvio, Noé, a arca de Noé, e essas coisas, mas Jesus diz não. Foram pessoas reais, pessoas verdadeiras, aquilo que aconteceu foi real, e assim como aquilo foi real, assim vai ser também o fim do mundo. Jesus refere-se aqui claramente ao dilúvio, refere-se a uma arca que Noé construiu e para onde ele entrou, e diz que o dilúvio veio e levou todos, e que assim vai ser também a segunda vinda de Jesus. Se nós olharmos também para o discurso de Jesus em Lucas, sobre o mesmo tema, Lucas 17, 28 a 30 e 32 a 33, aí o Senhor também assegura que o fim do mundo está ilustrado com outros acontecimentos de Gênesis. E o Senhor vai servir-se de outras personagens e de outros acontecimentos. Agora vai buscar o exemplo de Ló, da sua mulher, e a destruição súbita e total das cidades iníquas de Sodoma e de Gomorra, que está, neste caso, em Gênesis, mas no capítulo 19, versículos 24 até 26. E diz assim, Gênesis 19, 24 a 26, lemos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, toda aquela campina, todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ora, Jesus refere-se a isto, falando sobre o fim do mundo, em Lucas 17, 28, diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Há pouco falou nos dias de Noé, agora de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Vejam aqui a referência muito clara e direta de Jesus a Ló e depois à mulher de Ló. O que é que aconteceu à mulher de Ló? Deus enviou anjos para salvar aquela família de Ló em Sodoma, daquela cidade iníqua. Os anjos pediram pressa a Ló para saírem dali, porque Deus ia destruir, como destruiu a cidade, e pediu que não olhassem para trás. A mulher de Ló não acreditou e não obedeceu. E Deus transformou-a numa estátua de sal. Portanto, quando alguém pode dizer, mas uma estátua de sal, isso é mais uma história. Não é. Porque Jesus usou estes acontecimentos para ensinar sobre o fim dos tempos. E Jesus é a verdade. E temos então aqui, nas palavras de Jesus, uma advertência terrível com este exemplo de Ló e da sua mulher. É um exemplo e uma advertência contra o quê? Contra a incredulidade, contra a desobediência, porque foram dadas ordens por Deus, não olhem para trás. E ela não obedeceu. Uma advertência para a mentalidade mundana
e também desprezo pelas ameaças de Deus. E Deus não vai fazer nada disso. Deus é muito amoroso e Deus não vai fazer isso. E uma advertência em que não devemos manter amor pela sociedade que vive em carnalidade e em desprezo das coisas espirituais e divinas. E a pergunta é, então foi mesmo real aquilo que aconteceu em Gênesis? Sim. Porque o Senhor Jesus usa estes acontecimentos, usa estas pessoas reais que estão registados e descritos em Gênesis, usando-os como uma advertência que Deus dá, que assim como no tempo de Noé, Deus avisou e Deus esperou com paciência, e Deus, durante muito tempo, houve pregação da palavra de Deus, mas o mundo não creu, não quis saber, apesar da paciência e da longanimidade de Deus. A palavra de Deus não foi ouvida, como hoje as igrejas pregam sistematicamente e alertam sobre os acontecimentos escatológicos do fim do mundo, e assim diz Jesus, vai acontecer também. E não podemos ser como a geração de Noé, em que não acreditaram e morreram todos, exceto aqueles que creram, Noé e a sua família, e Ló e apenas as suas 2 filhas foram salvas de Sodoma. E Jesus diz, assim também a vinda de Cristo será. Virá com castigo que vai cair sobre um mundo incrédulo, um mundo descuidado, como é aquele em que nós vivemos hoje, em que as pessoas não querem saber. E Jesus diz, é assim também, vai ser assim também. E falando escatologicamente sobre o mundo vindouro, o Senhor Jesus usa outra personagem muito importante, mas de Gênesis capítulo 12, quem sabe o nome? Abraão, exatamente. E Jesus fala dele também em Lucas 13, 27 a 29, também sobre a escatologia. Vejam o que é que Jesus diz. E ele vos responderá dizendo, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Vejam, Jesus aqui fala de Abraão, e nesse cenário escatológico do fim dos tempos, já de desfrutar da presença de Deus, mas outros com choro e ranger de dentes, é uma realidade, e Jesus ia aqui recuando Abraão, mas antes falou de Ló, mas também falou de Ló, que foi a seguir a Abraão, mas também falou de Noé antes. Portanto, isto mostra-nos que Jesus dá um valor fundamental a Gênesis e às suas personagens como reais. E nós precisamos não apenas de crer neste valor único de Gênesis, como de ensinar, sobretudo às crianças e aos jovens, para que firmem a sua fé na palavra de Deus e no valor impressionante de Gênesis. Indo agora para Pedro, o apóstolo Pedro, também ele baseou alguns dos seus ensinos escatológicos da segunda vinda de Cristo e do fim dos tempos na história literal de Gênesis 1 a 11. Vamos ver aqui 1 Pedro, capítulo 1. Desculpem, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, que diz:
os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Também em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vejam aqui Pedro ir buscar o dilúvio e Noé e a sua família, falando do fim dos tempos. E 2 Pedro 2, versículo 4, ele diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou, vejam, uma vez mais, também Pedro, condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação espiedosa e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Capítulo 3, versículo 3, diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Portanto, aqui uma referência à criação e aos acontecimentos da Gênesis, seu valor, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, dilúvio, coberto com as águas do dilúvio. Não foi uma coisa local, foi o mundo todo. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Portanto, aqui uma referência muito clara de Pedro neste ensino escatológico. Refere-se aqui ao dilúvio de Noé, em Gênesis, está em Gênesis 6 a 8, a Ló, Gênesis 19. E este apóstolo, Pedro, considerou o relato de Noé e do dilúvio tão histórico quanto o relato de Ló e do julgamento de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19. Vejam como ele aqui afirma que diz ele, apenas 8 pessoas foram salvas. Quais? As que creram em Deus e obedeceram. E que o dilúvio foi global. E Jesus disse-o, Pedro também está aqui a dizer, vai ser assim também na vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo futura. Vai ser um acontecimento global e apenas se salvarão os crentes em Cristo. E também aqui Pedro argumentou que os escarnecedores, como hoje, isso é história. Desde que se sabe, desde que se conhece o mundo, está tudo igual. Ele chama essas pessoas escarnecedoras, negam os acontecimentos futuros do fim do mundo e da segunda vinda de Cristo. Versículo 5 diz aqui, eles voluntariamente ignoram isto, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. É uma ignorância. Quem pensa assim, negando a criação sobrenatural de Deus em Gênesis 1, negando os acontecimentos de Gênesis. E Pedro disse aos seus leitores que estes escarnecedores farão isso, as pessoas hoje escarnecem, porque
se baseiam apenas em pressupostos filosóficos, dizendo todas as coisas continuam como eram desde o princípio. Depois temos um outro autor, Judas, e este autor é apenas autor de um livro, era meio-irmão do Senhor Jesus, e Judas adverte também sobre o quê? Sobre o castigo certo e infalível de Deus sobre um mundo descrente, um mundo que não se arrepende do seu pecado. Mas Judas vai mais longe. Pedro também fez referência a isso. Mas Judas vai mais longe porque diz que Deus vai exercer esse castigo não apenas sobre as pessoas descrentes, como também sobre os próprios anjos que rejeitaram Deus, se rebelaram e escolheram seguir Satanás. E, além disso, Judas adverte que o castigo de Deus será eterno. E como prova desta verdade, onde é que Judas se vai basear? Como prova desta verdade escatológica, também Judas se vai basear no relato de Gênesis. Vejam Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Pois continua. Assim, ele prossegue o seu discurso. Assim como que Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Aqui, Judas a ir buscar, uma vez mais, o relato de Gênesis. E no capítulo, ou melhor, no versículo 14, ele vai agora fazer uma referência a Gênesis capítulo 5. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. É aquele relato que temos dos patriarcas de Gênesis capítulo 5, com a genealogia que conduz a Jesus. Dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Impressionante como Enoque, naquele tempo, profetizou sobre a segunda vinda de Cristo, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Vejam aqui a referência no versículo 18 aos últimos tempos. Em conclusão, irmãos, o Senhor Jesus ensinou com autoridade baseada na palavra de Deus, e ele chamou e disse, a tua palavra é a verdade. Em João 17:17. E porquê é que isto é importante? Porque Jesus nos mostrou, e não apenas Jesus, outros autores, que nós devemos tomar Gênesis 1 a 11 como uma história direta, precisa, verdadeira, literal. Não há nenhuma base bíblica para dizer que aqueles acontecimentos foram historiazinhas, fábulas, ou figuras, ou mitos. E apenas olhando para Gênesis 1 a 11 como uma história literal, dá um fundamento adequado ao Evangelho da Salvação e, para a certeza, como vimos hoje,
certeza das profecias bíblicas, escatológicas sobre o fim do mundo e sobre a segunda vinda de Cristo. E vejam como a principal base, é impressionante, como a principal base para esta área da escatologia se encontra em acontecimentos e em pessoas do início da história da humanidade. Naquele passado distante de Gênesis. Alguém que olhe para Gênesis e achar que não é assim, está a destruir esta mensagem bíblica e está de facto a dizer que Jesus não falou verdade, nem Deus fala verdade. Que nós possamos dar o devido valor a Gênesis capítulo 1 ao 11 e ao relato que Deus aqui nos deixou. Amém, irmãos.